Aí a irmã O meu instalou? também. Instalei. Foi rapidinho. Aí, mãe, a irmã Rosa instalou o aplicativo. Oi. Fala pra ela que é rapidinho, 30 segundos já tá instalado. Rapidinho instala ele aí, mãe. Vou sair rapidinho aqui só para eu conversar com ela e eu já volto, irmão. Fique em paz, meu irmão. A gente aguarda. Deixa eu aproveitar e me achar aqui também. Vamos começar aqui. O valor do falar em línguas. Eita glória. Beleza. Ô, Júnior, você viu meu óculos? Deixa aí. Eita, Jesus. Esse óculos Irmã, tem que colocar um negócio. irmã Rose, o que você está Oi. enxergando na sua tela? Tá aparecendo a apresentação? Tá, Ah, legal. É que eu fiz tá alguma coisa aparecendo. aqui, eu fiz ela travar. Eu não sei o que eu fiz, mas eu travei ela. Beleza. A gente só aguarda o Lucas entrar. Hoje tá todo mundo, cada um na sua casa, né? Então é mais tranquilo. Mas não pode se acomodar, não. Tem que parar de lavar roupa, já parei. Não, mas já deu pano pra manga aí. A gente queria fazer na igreja, mas infelizmente falhou. Mas tudo bem. O importante é a gente. Não, não importa dar continuidade. Então, é porque eu comentei com o bispo, né? Falei até com os meninos também, né? Como a gente está com o estudo em andamento, se a gente não conseguir terminar, a gente ainda tem a semana que vem, né? Mas caso a gente cancelasse hoje, na semana que vem não conseguisse, a gente só ia voltar depois do ano novo, depois da semana que vai ser os 12 dias, né? Para 12 meses de bênção, a gente só ia voltar depois. Aí perdeu tudo, a gente já ia perder todo o fio da É, meada. A gente já perdeu essa parte do estudo, né? Não que nós não pudéssemos voltar e fazer, né? Mas seria legal a gente aham. encerrar e já voltar começando com o Rafa, né? Que aí o Rafa seria o próximo aí da fila aí. Mas eu acho que não terminou hoje, não, né, Felipe? Tem bastante coisa ainda, não tem? Olha, eu tô com as minhas anotações aqui, eu tenho 12 folhas de anotação. Ah, mas da gente tá em casa, vai até da Passou meia-noite. por 2 e meia, só 2 folhas e meia. Mas porque a gente falou É, bastante, a gente também começou muito tarde por conta do problema do vídeo, né? A gente começou bem tarde. é. Oi? Ah, A você gente tá ficou aí? meia hora. Foi meia Foi. hora. Eu já tinha desistido já, ainda bem que os meninos conseguiram fazer funcionar, né? A gente tá É. tendo Aham. alguns impedimentos aí na, pro estudo. A gente, no sábado também teve o culto dos casais, deu problema também, teve problema lá de música, então tá tendo bastante impedimento, mas o Ah, Senhor é não, vamos se fiel. levantar em oração aí, porque, né? Quanto maior a fúria, maior a vitória. Sem O inimigo já dúvidas. caiu por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Luquez, conseguiu ajudar a irmã Marlene? Ela vai estar instalando lá. Vai Beleza, continuar tentando até ela entrar. tá bom. Se Ela quiser, a falou, gente aguarda. não, ela falou, toca lá para não atrasar vocês aí. Não sei o quê. Eu Não, falei, tá eu bom. tô em casa hoje. Eu tô em casa. Acende a luz. Né? Tá todo mundo em casa. Hoje é mais tranquilo. Só pra, pra contextualizar ali onde a gente parou, então a gente nem segue o estudo só pra gente se localizar, tá? No último estudo a gente falou, né, do o espírito no Pentecostes, foi o tópico um. A gente só falou do tópico um do estudo, são 6, a gente falou só do um. E a gente parou ali no batismo do Espírito Santo. Foi onde a gente parou. Que no final das contas, né, é, entramos num consenso ali que seria uma das evidências, né, o falar em línguas seria uma das evidências do revestimento de poder. Vocês estão lembrados disso, né? A gente conversou Aham. bastante sobre isso.
E eu falei com o bispo sobre isso hoje. Lembra que eu falei? Eu vou perguntar para o bispo e eu vou trazer para saber a visão da El Shaddai. Porque eu levei o Amém. estudo e eu acabei não perguntando. Então, né, eu falo, a gente poderia ter ensinado algo que é fora da visão da igreja e a gente ia retomar aqui e ia deixar dentro da visão da igreja, né? Que é o correto, que é onde nós congregamos. Porém, né, em conversa com o bispo, ele é da mesma opinião que nós, né? Que é uma das evidências, né? Então, acabou sendo a mesma conclusão que a nossa. Ele pegou alguns textos bíblicos, né? Fez um estudo, ele falou, ó, Felipe, uma das evidências é o Espírito Santo. Ele falou assim, eu acho que que o pessoal frisa muito porque é a mais visível, é a mais fácil de se ver, e essa é uma verdade mesmo, né? Quantas igrejas a gente vai, a gente não vê gente falando língua estranha, para todo lado, né? Sim, Então é é muito verdade. fácil da gente ver. Só que quantas vezes a gente vê uma cura, né? Quantas vezes a gente vê alguém interpretando, né? Então, todos são sinais, todos são evidências, só que a mais vista realmente é o falar em línguas, aí há de se concordar que é mesmo, né? O falar em línguas é a mais, né? A mais vista por todos nós, né? Tanto, né, fora da El Shaddai quanto dentro da El Shaddai também, né? Os outros dons aí, tem uns dons que é mais difícil, é o dom de sabedoria. Esse dom aí ele fica mais escondido. Você vai saber quando a pessoa começar a falar, né? Aí você vai entender que ele tem esse dom de sabedoria, né? Mas eu acho que, graças a Deus, eu não fugi da visão da igreja. A gente Amém. manteve aí na visão da igreja. Tá bom? Então, a gente vai estar chegando agora, eu vou até avançar aqui, né, no slide. Aqui é o mesmo texto áureo que a gente passou na semana passada, né? Verdade aplicada à mesma, então não mudou. Aqui é a introdução que a gente havia feito, eu coloquei em vermelhinho aqui, né? O Espírito no Pentecoste, que foi o que a gente conseguiu avançar. Então, esse a gente superou. Então, nós vamos retomar aqui com a parte 2, né? No valor de falar em línguas. Então, a gente vai iniciar nesse segundo tópico. Os tópicos são um pouco mais curtos, né? Então, eu acredito que a gente consiga avançar bastante. Se faltar alguma coisa, vai ser pouquíssima coisa aí para a próxima semana, tá bom? Antes da gente iniciar, eu queria convidar os irmãos, a gente tá orando, né? Agradecendo ao Senhor, né? Porque o Senhor ele tem sido bom o tempo inteiro, né? O Senhor ele tem nos alcançado com as bênçãos dele, independente das dificuldades que a gente passa, né? Tanto dificuldade no trabalho, em casa, a dificuldade que a gente está passando aí para o próprio estudo em si, né? Na semana passada foi nossa, semana passada só pela misericórdia, né? Mas os irmãos perseveraram e a gente teve o estudo, graças a Deus. Então, eu queria convidar os irmãos a orarem. Eu também queria pedir, né, para os irmãos, para a gente estar levantando um clamor por uma prima minha, né, prima da Érica, lá de Aguaí. Ela está internada, está na UTI, tá tomando bolsa de sangue. Não se sabe o que ela tem ainda, mas ela vomitou sangue, ela também saiu um pouco de sangue nas fezes dela. Então, para a gente estar levantando um clamor pela vida dela, né? Os médicos não sabem o que é, né? Estão todo mundo investigando, fez uma endoscopia, não deu nada, vai fazer outra com mais médicos para ver se eles, né, conseguem descobrir o que ela tem, mas ela tá bem ruim, né? Ela tá na UTI. O nome dela é Lilian, tá? E se os irmãos tiverem mais algum pedido de oração, já vamos colocar aí, a gente aproveita esse momento para estar intercedendo aí pela vida de cada pedido. Nenhum pedido. Irmã Rose, você pode conduzir-nos aí na oração? Amém. Amém. Pai querido e Pai amado, nesse momento, Senhor, Senhor Deus, nós nos Pai, colocamos diante da Tua presença, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Pai. Nós te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que conduza, Senhor, esse estudo, Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade.
Em nome de Jesus. Fala, Pai, Traz, seja Senhor, sabedoria, Pai. Usa, Senhor, a vida do Felipe. Pai, Assim nos como o Senhor tem usado, Pai, nos demais estudos, que o Senhor venha usar ele grandemente, Senhor, em nome de Jesus, para trazer, Senhor, mais da tua palavra, mais do ensinamento, do conhecimento da tua palavra, Senhor, para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor, que visita, Pai, a Lília, Pai, neste momento, onde ela estiver, Senhor. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus, Pai, que pode todas as coisas, nada é impossível para Ti, Senhor. E operando o Senhor, ninguém impedirá. E eu creio, Senhor, que Tu tens o poder, Pai, de visitar ela neste momento, em nome de Jesus, nesse leito de hospital, Senhor. Oh, Pai querido e Pai amado, alcança, Senhor, a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor, para os médicos, ó Pai. Em nome de Jesus, para toda a equipe médica, Senhor, que estiver conduzindo, Senhor, essa descoberta, Senhor, do que ela tem. Oh, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que neste momento, Senhor, se ela tiver, Pai, alguma infecção oculta, Senhor, algum nódulo, Senhor, oculto, que ele venha ser repreendido, que ele venha ser jogado por terra em nome de Jesus. Se tiver, Senhor Jesus, algo, Senhor, cancerígeno, Pai, no corpo dela, Pai, nos órgãos dela. Tu és o Deus que reconstrói, Senhor, e que faz, Pai querido, tudo novo, em nome de Jesus. Reconstrói, Senhor, todos os órgãos. Aquele, ó Pai, que estiver, Senhor Jesus, em mau funcionamento. Traz, Senhor, total funcionalmente, a totalidade, Pai. A totalidade, Senhor Jesus, desse órgão, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. E fica conosco, Senhor. Fica conosco, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, Senhor, e o nosso coração, para que nós venhamos aprender mais e mais, Senhor, da tua palavra, com conhecimento e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Ô, Kéia, a paz do Senhor, Kéia. Kéia também entrou aí. Gente, seguinte, só para a gente conseguir se alinhar na dinâmica aqui da coisa. Eu vou precisar muito dos irmãos, inclusive eu preciso caçar minha Bíblia, vou pedir para alguém pegar, porque a gente vai ler bastante, né? E provavelmente aí a gente vai conversar muito. Então eu vou precisar que os irmãos estejam com as Bíblias em punho e que ajudem. Procurar os textos, a gente lê e se for para discutir, abre o áudio aí, vamos discutir, né? Quer falar? Eu estou enxergando, ou levanta a mãozinha ali, né? Mas eu acho que é mais fácil, abre o áudio e já fala, tá bom? Mas já arrumaram a Bíblia aqui para mim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Bebê, obrigado. Eu Então só vamos estar pegar uma iniciando. garrafa. Eles escutaram ali e já vieram trazer. O Léo trouxe a Bíblia dele aqui para mim. Vamos estar iniciando então, meus irmãos? Amém. Então, vamos aqui para o tópico, o valor em falar em línguas. Valorizamos o falar em línguas porque é o que a Bíblia ensina. Meus irmãos, volto a falar, né? Assim como no estudo passado eu falei, né? Nossa base para a aplicação do estudo é uma base da Assembleia de Deus, então é uma base pentecostal. Então, ela enfatiza bastante esse falar em línguas aí, tá bom? Mas vamos seguir aqui conforme Deus nos conduzir. Então vamos aqui para o primeiro tópico. Ao estudarmos a Bíblia, sabemos que todos os apóstolos falaram em línguas, com exceção de Judas. Paulo fala em línguas mais do que todos, e por pelo menos 5 vezes Paulo diz para seguirmos o seu exemplo. Aí aqui tem nossas referências, né? A gente não vai estar lendo essas referências agora. Ele agracia a Deus por falar em línguas mais do que a maioria dos cristãos de Corinto. A palavra não diz que Paulo pregava em línguas, mas em 1 Coríntios 14:14 deixa a entender que Paulo orava em línguas de forma privada. Nós lemos esse texto, né, no estudo passado, falando que realmente não existe nada que evidencie que Paulo falava em línguas no meio do povo, mas privado ele falava e está ali em 1 Coríntios 14:14. Vamos abrir a Bíblia já em 1 Coríntios. Eu tô sem essa Bíblia aqui é do Léo, então eu apanho quando não é minha Bíblia, ela não está no automático, então acaba
me complicando um pouco. Mas vamos lá. 1 Coríntios 14, vamos estar abrindo aqui. Né? 1 Coríntios 14, que já no próximo texto nós vamos estar lendo. Valorizamos falar em línguas porque é uma forma de orar. Então vamos ler aqui, eu vou estar lendo para os irmãos, 1 Coríntios 14, 2. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Isso aqui foi o que a gente também comentou um pouquinho, né, na aula passada, né, que é uma forma de orar, sim. E aquele que ora em línguas, ele está se fortalecendo. Né, ele a si próprio se fortalece e a Bíblia diz, né, Paulo aqui ele diz que nós devemos orar. Mas, né, eu até fiz a pergunta, né, se alguém tinha dom de interpretar, né? E aí foi, acho que de todos que estavam ali foi ponto pacífico, que ali de nós, né, ninguém tinha esse dom de interpretação. Hoje a missionária está entre nós. Eu não sei se a missionária tem. Ei, missionária, cadê você? Aqui. Nós falamos aí no estudo passado, missionária, que o falar em línguas, né, no culto, né, falar em línguas ali na igreja, ele tem que ser ordenado, né, se não há quem interprete isso conforme a palavra do Senhor, né, e foi colocado, né, que se há quem interprete, que fale em 2 ou 3 no máximo, e que alguém interprete. Na ocasião não tinha ninguém com dom de interpretação, e agora é mais uma curiosidade minha, missionária. A missionária tem esse dom, missionária, de interpretar? Irmão, não. Não, né? A irmã Neuza tem. A irmã Neuzinha, olha, vamos chamar ela para cá quando falar em língua, falar, meu Neuza, venha. Vamos sair interpretando. O dia que Deus estava me usando para falar em línguas, estava a irmã Heloísa, o Lucas e a Elisa. Aí Deus começou a me tomar em mistério. E o Senhor, Deus começou a me tomar. E a irmã Neuza interpretou tudinho. Então, aí vocês estão escutando uma barulheira, é meu cachorro querendo derrubar o portão, tá? Não sei se está saindo aí no áudio. Não, graças a Deus. Então aí você vê, né, o dom sendo usado da maneira mais pura e correta, conforme a Bíblia, né? Sim. Travou aqui para mim. Acho que ele travou lá. Aqui também travou. Travou ele para mim aqui também. Tá escrito. Como a Escritura Sagrada sempre Felipão, nos... você travou para a gente aqui Oh, na hora que você estava falando do seu cachorro. Aí, eu um pouquinho voltei, depois já travou. mas eu voltei. Agora voltou. Foi, eu tava olhando, eu achei que você que tinha travado. É porque a internet, como a internet tá longe, aí ela vai dar umas quedinhas. Então, ó, só voltando aqui, eu tava só apenas lendo o slide, né, que no texto de 1 Coríntios 14, 2, fica claro, né, que quem fala em línguas está falando diretamente com Deus. Assim o Espírito Santo nos capacita a orar a Deus em línguas. Aí é o 1 Coríntios 14, 14. Eu vou ler aqui também para os irmãos. Pois, se ora em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que eu estou dizendo, né? Que no caso ali, aí sim a gente precisa dessa pessoa que interprete. Mas como é bom orar em línguas, né? Mesmo sem a gente entender, é bom demais. É bom demais. Como a Escritura Sagrada sempre nos encoraja a orar, nós devemos orar com todos os dons que Deus nos permite ter. E aí a gente tem uma questão aqui interessante, né? Que é o orar com entendimento, né? Porque às vezes a gente ora só das coisas nossas, do que nós pedimos, da nossa vida, né? Mas nós devemos usar a palavra do Senhor para orar também, né? Nós devemos usar o que o Senhor tem nos ensinado para orar. Então, ali, às vezes, você está no meio da oração e o Senhor te lembra de um texto, e você cita esse texto, mas você fala assim, poxa, mas o Senhor conhece, ele conhece. Mas quando Davi orava, ele orava em salmos, em cânticos, e se deixou para nós, nós temos que usar. Nós temos que usar, e como é bom orar dessa maneira também. Próximo tópico aqui. Valorizamos o falar em línguas porque edifica o crente que o faz.
Então isso aqui é mais ou menos o que a gente já havia falado, né? Aquele que ora em línguas, ele se edifica a si próprio, mas ele não edifica o corpo, né? Ele não edifica a igreja toda, né? Mas a si próprio ele se edifica. 1 Coríntios 12, né? São mencionados 9 dons do Espírito, mas orar em línguas é o único descrito como algo que fortalece aquele que o pratica. E isso não é ser egoístas. Judas nos diz para fortalecermos na santa fé, orando no Espírito. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas que egoísmo, né? Ele está orando em línguas ali só para se edificar ele mesmo. Não, não é. Né? A gente enche, né? Vamos encher para quê? Para transbordar. Né? Se a gente não tiver cheio, a gente vai transbordar do quê, né? Então, nós devemos sim orar em línguas ali e transbordar para os outros, né? Aqui eu fiz uma anotação, não está nos slides, né? Nós temos que ter um entendimento ao orar para não nos perdermos, pois temos que orar no Espírito, mas também orar com entendimento. E aí, essa anotação que eu coloquei aqui é justamente nos reunimos na igreja, né, num culto. Né? Vamos falar num culto de oração. E todo mundo começa a falar língua estranha de uma vez, 100%. Vamos falar que tem 100 pessoas lá, 100 pessoas falando em línguas de uma vez. E, de repente, uma pessoa, Deus começa a usar a boca dela para falar. Ou interpretar as línguas que alguém está falando, ou falar direto de Deus. Só que está todo mundo falando em línguas e ninguém para escutar o que Deus está falando. Então nós temos que ter o entendimento e não tapar os nossos ouvidos para o que está acontecendo em volta. Né? Nós temos que estar sempre atento, porque senão a gente acaba buscando essa edificação para nós mesmos e esquecemos que Deus quer falar conosco também. A gente sai falando um monte de língua estranha e esquece que Deus também quer falar. E aí, no momento que ele está falando, eu estou falando junto. Né? Isso é até desrespeito, né? A gente está falando junto com uma autoridade, né? No caso ali, o Senhor. Vamos para o próximo aqui. Valorizamos o falar em línguas como sendo um sinal para os crentes e não crentes. E aqui a gente vai estar lendo aqui. Por favor, algum irmão, abra aí 1 Coríntios 14, 22 e outro Atos 10, 44 ao 46. Quem encontrou, por favor, pode fazer a leitura para a gente. 1 Coríntios 14, 22? Isso. Diz assim a palavra de Deus: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Então aqui, né, em 1 Coríntios diz, né, que o falar em línguas é um sinal para aqueles que não conhecem. Lá no dia de Pentecoste, qual foi o sinal que todo mundo que estava de fora teve? Todo mundo que estava passando por fora ali, estava todo mundo falando em línguas, idiomas, né? Mas esse foi o sinal para aqueles que não criam. E ali começou a pregação de Pedro. Isso foi o que puxou a pregação de Pedro e ali se converteram mais de 1000 pessoas, né? Então, ele é um sinal para os não crentes, porém, usado com sabedoria, tá? Usado com sabedoria. Porque já foi falado também na semana passada, entra um visitante na igreja e a gente começa todo mundo a falar língua estranha e o visitante não sabe o que é aquilo. Se não há alguém que explique, ele não vai saber e muitas vezes ele nem vai voltar, porque está todo mundo se edificando e esquecendo dele, né? Esquecendo daquele que foi buscar algo, né? Aquele que é o doente que precisa, né? Que a palavra do Senhor fala, né? Que ele veio para não para o são, mas para aquele que é doente, né? Então a gente acaba muitas vezes passando aí por cima. O falar em línguas é o sinal para os crentes também. E eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Atos 10, do 44 ao 46. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus. E ali
prossegue um pouquinho e fala, perguntou Pedro. Então ali foi um sinal para os crentes. Por quê? Porque Pedro, ele estava pregando para os gentios. Os gentios eram os não-judeus, né? E Pedro estava pregando para esse povo. Porém, tinham judeus com eles. Os judeus acreditavam que o batismo do Espírito Santo era só para eles, que essa salvação, esse consolador era só deles. E o sinal para esses crentes foi o quê? Os gentios serem batizados também com o Espírito Santo, e aqui fica claro que eles falaram em línguas e louvaram a Deus. Então, nós temos que entender que é tanto para o crente quanto para o descrente. Ele foi aqui, no caso, né, no primeiro texto que o Lucas leu, ele foi para os crentes, para os não crentes, que eram as pessoas que não entendiam. Só que logo após o falar em línguas, Pedro pregou para eles e eles entenderam o que era aquilo. E o sinal para os crentes, aqui foi no caso também ali, Pedro, né, pregou e os gentios foram batizados. E o sinal para os crentes, para os judeus, foi o que eles falaram em línguas e louvaram a Deus. E o último tópico aqui, né? Essa lista aqui é para ter 10 tópicos, tá? E eu resumi aqui em 4 tópicos, senão ia ficar muito comprida. Último tópico, valorizamos o falar em línguas como um exercício de humildade e fé. Esse tópico ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Né? Eu vou colocar o texto aqui para os irmãos acompanharem e a gente fazer a leitura. Assim como a cruz, o falar em línguas é uma pedra de tropeço para o orgulhoso. Para alguns, falar em línguas pode parecer ainda mais estranho do que pregar a respeito da cruz. Aí aqui, texto referência, 1 Coríntios 18, 25. O ser humano tem uma mente orgulhosa. O conhecimento traz orgulho. E aí eu vou ler aqui para os irmãos 1 Coríntios 8, 1. Eu estou lendo porque o meu já está aberto, então eu estou acelerando um pouquinho aqui para a gente poder seguir. Quanto à pergunta sobre comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. E realmente isso é uma verdade, né? O conhecimento, ele muitas vezes ele ensoberbece a pessoa que o detém, né? Ele se enche desse conhecimento e acha que é maior que os outros, né? Então, aqui, em contraste, nos tornamos humildes perante aquilo que não entendemos. Falar em línguas traz o crente mais respeitado para o nível de uma pessoa comum. Presidentes, professores, doutores, advogados e crianças, todos podem falar em línguas no mesmo nível. Então, realmente, né? Quando eu estava fazendo estudo e eu li, eu falei, nossa, realmente, você pegar aqui, eu não sei se a Rainha Elizabeth ainda é viva, de verdade, ela é viva ainda? Não, ela já morreu. Príncipe Charles, esse é vivo. Príncipe Charles, ele tá lá em cima. Felipe, eu tô aqui embaixo. Ninguém conhece o Felipe, mas o Príncipe Charles todo mundo conhece, né? Mas quando falar em línguas aqui, ó, né? Dentro do corpo de Cristo tá todo mundo no mesmo nível, né? Tá todo mundo no mesmo nível. O conhecimento aqui, como fala, ele traz orgulho e a gente tem que tomar muito cuidado. Nós que buscamos, né? Nós um pouquinho mais, né? Nós não buscamos o quanto a palavra nos pede para buscar, mas a gente busca um pouquinho mais de conhecimento. Nós não podemos deixar isso virar pedra de tropeço para outro irmão ou para nós mesmos. O conhecimento é para edificar o corpo de Cristo. O aprender mais é para que nós venhamos edificar a igreja e te temos ferramentas para sair lá fora e pregar esse evangelho que é tão maravilhoso. Então nós não podemos esquecer disso. Toda vez, às vezes pode ser que alguém pense, não, o pessoal fala muito ali de estudo, né? Para participar, porque o Lucas dá o estudo, o Felipe dá o estudo, o Rogério dá o estudo, o Rafa dá o estudo, mas eu sou prova viva. Todos nós aprendemos. Tanto aquele. Eu acho que quem mais aprende é aquele que está dando o estudo. Porque, pelo menos nesses últimos, né, que a gente tem tido mais interação, nossa, é bênção demais a gente escutar os irmãos falarem e a experiência dos irmãos. É bênção demais. Nós ficamos cheios do Espírito Santo com isso, com essa troca de experiências entre os irmãos, né? E todos aqui são habilitados para trazer estudo, tá? 100%, né? Ainda não chegou a hora, mas
vai chegar a vez de cada um, hein? Se preparem que a vez vai chegar, hein? A vez vai chegar, né? Eu quero sentar à mesa e me deleitar, é isso que eu quero fazer. Eu quero escutar e comer desse pão quentinho que vem do céu que os irmãos trazem. Agora a gente vai falar um pouco sobre 4 perguntas sobre ser cheio do Espírito Santo. Será que vai ter polêmica nesse negócio? Não sei, hein? Não sei se vamos ter polêmica, mas vamos lá. E agora eu preciso que os irmãos participem, tá? Agora eu preciso que os irmãos participem, os irmãos falem. A primeira pergunta: já recebi o Espírito Santo quando nasci de novo? E aí, o que vocês me dizem? Já recebi quando eu nasci de novo? Quando eu desci as águas ali, eu recebi o Espírito Santo? Pode falar um de cada vez. Oi, Léo. Ih, meu. Ao meu ver, não, né? Ao meu ver, não, porque até porque a gente tem a busca, né? Busca pelo Espírito, tem toda essa segunda parte ali, né? É claro, a gente olha o batismo de Jesus, né? O dele foi simultâneo, né? A pomba desceu ali como um sinal, né? E ali, né? Ele foi selado pelo Espírito Santo. Mas Isso. eu acho que respondendo a pergunta, sim ou não, acho que não. E aí, mais alguém tem uma opinião diferente do nosso reverendo Lucas? Seguinte, já logo no, no slide já tem a resposta. Sim, a gente falou um pouquinho no estudo passado, né? Não recebe o revestimento do Espírito Santo, mas você recebe um selo, né? Você creu, porque primeiro a gente precisa ouvir, nós precisamos crer, nós precisamos confessar, e a Bíblia nos diz que nós precisamos nos batizar ali, descer as águas, né? Então, quando a gente desce as águas, quando a gente se converte, a gente recebe um selo, né, do Espírito Santo em nós. Se nós formos calvinistas, nós vamos dizer que esse selo não se apaga, esse selo fica para sempre. Nós não perdemos a salvação. Se formos arminianos, vamos falar que podemos perder essa salvação. Mas isso é algo para um capítulo à parte aí, né? Sobre calvinismo e o arminianismo, né? Nossa igreja, nós somos arminianos, tá? E o Shaddai, visão arminiana, né? Mas, né? A gente é meio reformado, né? O Shaddai, então dá pra gente é, dizer que a salvação é para sempre. Eu prefiro essa. Eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Então aqui, sim, o Espírito Santo faz morada em cada pessoa assim que ela nasce de novo. O Espírito é chamado de Espírito de adoção de filhos, em Romanos 8,15. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo faz morada naquele crente. Ele traz a segurança e testemunho de que aquela pessoa é filho de Deus. É justamente isso, né? Porque às vezes a gente levanta a mão na igreja, quer receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Eu quero. Aí a gente vai lá na frente para receber uma oração, tal. Mas muitas vezes a gente faz isso no impulso, ou alguém vai lá, dá uns tapinhas nas suas costas e aí você acaba indo. Eu fui para a igreja sei lá quantos mil anos, eu fui muito tempo para a igreja, mas muito anos, sei lá, 6, 7 anos, e eu não tinha aceitado Jesus. Eu ia, mas eu não tinha aceitado. E aí um dia, num culto de jovens lá, de carnaval, se eu não me engano, me fizeram apelo e eu aceitei naquele dia. Depois de 5 anos indo para a igreja. E eu aceitei de verdade. Porque o Senhor me tocou naquele dia de verdade. Eu acho que eu ia para a igreja por outros motivos, né? Sei lá, medo, sei lá. Mas naquele dia o Senhor me tocou de verdade e eu aceitei aí o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Só que eu fui selado quando eu decidi e falei assim, ó, eu preciso ser batizado. Porque isso tem que queimar dentro do crente. Não adianta falar assim, não, eu sou crente, sou convertido, mas eu não fui batizado. Não, isso tem que queimar dentro do crente. Eu preciso ser batizado. Eu preciso descer as águas. Isso tem que queimar no coração do crente, daquele que diz que se entregou para o Senhor. Porque se ele não tem esse desejo, alguma coisa errada tem aí ou não ensinaram direito para ele. Segunda pergunta: por que precisamos de mais do Espírito, se já o temos? Fomos selados. Por que a gente precisa mais do Espírito Santo? O Lucas já fez a boa e ele foi um dos que responderam. Agora eu queria ver se mais algum irmão consegue aí nos ajudar aí
respondendo essa pergunta para a gente, tentando dar uma resposta para a gente. Missionária, Rafa, Rose, por que que a gente precisa mais do Espírito Santo se a gente já tem ele quando a gente aceita o Senhor, quando a gente desce as águas? Bom, se ninguém fala, eu falo, né? Nós precisamos de mais do Espírito, porque nós temos que ansiar ser revestido de poder. O que nos capacita a levar o Evangelho? O revestimento do poder do Espírito Santo. Isso que nos capacita a sair lá fora e pregar o Senhor. Isso que nos capacita a pregar para a nossa família. Isso que nos capacita a falar esse Evangelho genuíno e verdadeiro. Porque se nós tentarmos, como já foi falado no ensino passado, se nós tentarmos ir sem esse revestimento, vai dar ruim. Vai dar ruim. Um pouquinho mais para frente no estudo, a gente vai ver Pedro pregando. E aí vocês vão conseguir entender o que o Espírito Santo faz e como que ele move, né, o crente. Ali a gente consegue entender exatamente como o Espírito Santo move e capacita o crente. Então, nós devemos sim procurar mais do Espírito. E isso tem que ser ensinado, né, para os crentes, né? O motivo principal é que precisamos crescer em graça. Deus quer nos dar uma medida grandiosa do Espírito que recebemos na salvação. Ele quer que sejamos cheios dele. Isso significa que Deus deseja nosso crescimento e maturidade para que assim possamos testemunhar e ajudar a outros a se tornar filhos. Deus quer que tenhamos tanto do Espírito que rios de água viva correrão de nós. Está ali em João 7, 37 ao 39. O crescer na graça tem muita importância, pois o crente que não prossegue em crescer na graça pode acabar retrocedendo. Está ali em 2 Pedro 3,17. Então, se nós não crescemos na graça e no conhecimento, sim, a gente pode acabar, né, retrocedendo na fé. Quantos e quantos nós não conhecemos aí que retrocederam na fé e acabaram deixando o evangelho, acabaram deixando de seguir. E vamos aqui para a nossa terceira pergunta. Terceira pergunta. Coisas espirituais como cura, milagres e falar em línguas são úteis hoje? São úteis? Eu creio que sim. Elas são úteis, sim. O texto aqui vai nos falar, né? Elas são úteis porque elas testificam, né, o poder do Senhor e elas servem para edificar o corpo de Cristo. Elas servem para edificar a igreja. É mais difícil a gente ver cura, a gente ver milagre? Se a gente for comparar com o que a gente viveu, né, os crentes mais antigos, é mais difícil sim, né? É mais difícil sim, né? Mas não é impossível e a gente tem tido milagre todo dia na nossa vida, né? E eles são muito úteis, assim como falar em línguas, né? O que eu não, vou externar para os irmãos assim, o que eu não acredito muito assim é no preparar o terreno, que nem eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou fazer o culto dos milagres. Eu preparei o terreno e o Senhor vai fazer o milagre ali. Eu não creio nisso, porque eu estou querendo condicionar o agir do Espírito Santo à minha vontade, né? O culto da cura é naquele culto que vai ter cura. Não. O Senhor ele tem curado muitas pessoas dia após dia. E muitas vezes não é nem dentro da igreja, é através das orações dos irmãos. Às vezes a gente nem fica sabendo. Mas o Senhor tem curado, o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem tocado pessoas, né? Então vamos seguir aqui. Vamos ler. 1 Coríntios 13. Eu perdi o meu 1 Coríntios aqui, eu acho. Vou ler para os irmãos. 1 Coríntios 13, do 8 ao 12. Um dia, profecia, língua e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava e pensava como criança.
Mas, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Quando vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas não vemos tudo face a face, tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Esse texto aqui, ele está falando, né, da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, tudo que a gente conhece é em parte. Tudo, 100%. Nós não temos praticamente nenhuma revelação completa, né, sem inferência humana, sem a gente imaginar um contexto. Mas o que quando vier o que é perfeito, aí a gente não vai precisar mais de milagre, a gente não vai precisar de falar em línguas, a gente não vai precisar mais orar por cura, a gente não vai precisar mais orar pelos enfermos, porque o perfeito estará conosco. E o perfeito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele há de voltar. Isso, meus irmãos, nós temos que ter a certeza. Ele vai voltar. Ah, mas Felipe faz 2000 anos que falaram que ele ia voltar. Pode ter certeza que a gente está 2000 anos mais perto do retorno do Senhor. Nós estamos 2000 anos mais perto e ele há de voltar. É como um ladrão, nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas ele vai voltar. Vamos manter a nossa lamparina acesa, assim como foi ministrado aí, né, no final de semana. Vamos manter a nossa lamparina acesa, mesmo cheia de defeito, não vamos deixar faltar azeite, porque quando ele voltar, nós temos que estar preparados para encontrar com eles nas nuvens, lá na glória com o nosso Pai. Isso deve nos fazer regozijar, porque é isso que a gente busca. Nossa caminhada aqui, ó, é um sopro, né? A palavra fala que a nossa vida é como fumaça. A gente vê e logo depois ela se dissipa. Mas o que é eterno, meu irmão. A gente não consegue mensurar. Imagina nós sentados lá e Paulo falando assim: ah, vamos explicar Coríntios que vocês não entenderam nada. Abre lá em 1 Coríntios que eu vou explicar o que eu escrevi. Pedro explicando 1ª, 2ª Pedro, João, meu Deus, né? Imagina a gente participando desse banquete, né? E a gente vai participar. Em nome de Jesus, eu peço que o Amém. Senhor que tenha uma mesa lá para a gente ser instruído e a gente ter essa revelação completa da palavra, né? E a gente entender também tudo que a gente errou, né? Fala, nossa, pai, eu entendi tudo errado. O texto contrata 2 vezes. Eu acho que aqui deve ser contrata mesmo, 2 vezes. Agora e então. Agora vivemos em uma época imperfeita, mas então, quando Jesus voltar, a perfeição virá. Agora não vemos claramente, mas então veremos face a face. Agora não entendemos bem, mas então conheceremos como somos conhecidos. Agora vivemos em um corpo imperfeito, mas então teremos um corpo perfeito. Agora temos uma grande necessidade de dons espirituais e poder, mas então não precisaremos mais desses dons. Deus é maravilhoso. E vamos aqui para a nossa quarta e última pergunta. Como eu posso ter certeza de que as línguas vêm de Deus e não do diabo ou da carne? Missionária, fala com nós, missionária. Cadê você, missionária? Como que a gente pode ter certeza? Eu acho que isso daí é algo que às vezes para no nosso coração. Fala assim, meu, principalmente logo quando nós somos revestidos com esse dom, fala assim, meu, será que vem de mim? Será que eu estou falando de mim mesmo? Ou será que Deus está me usando? Será que esse monte de palavra esquisita não é o inimigo que está pondo na minha boca, não? Será? E aí aparece um monte de será, e nós temos vergonha de perguntar, essa é a grande verdade. A gente, às vezes, vive no engano por vergonha de perguntar. A gente vive nessa incerteza com vergonha de perguntar e esquecendo que nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. O que eu tenho de experiência, o Lucas pode ser que tenha o dobro, mas pode ser que uma experiência minha ele não tem. E assim a missionária, assim a irmã Rose, assim o Rafa, o Rogério e toda a igreja, né? E nós não temos, poxa, a gente é irmão, como que a gente vai ter vergonha de perguntar ainda mais algo importante assim? Porque às vezes a gente vai lá e enterra o dom achando que não é de Deus. Fala, isso é da minha carne. E a gente vai lá e enterra o dom. Quando o dom veio perfeito do Senhor. Vamos estar lendo aqui. Eu vou ler para os irmãos. Não, não vou ler não. Quase que eu pulei aqui. Desculpa. Então eu vou estar lendo só o slide aqui. Aqueles que procuram pelo diabo acham o diabo e não a Deus. É forte.
E realmente, aquele que procura pelo diabo, ele pode encontrar quem? Ele vai encontrar o diabo. Ele não pode encontrar Deus. E aqueles que procuram a Deus acham ele, não o diabo. Poxa, você é cristão, você tem certeza da sua salvação, você desceu as águas e foi revestido pelo Espírito Santo, e você procura a Deus e acha que realmente você vai encontrar o inimigo. Não, você vai encontrar a Deus, não tem como. Jesus prometeu que quando orássemos para o nosso Pai que estás no céu, ele não nos enganaria. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós que sendo maus, isso está falando de nós, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Meus irmãos, se nós buscamos a Deus, se nós estamos dentro de uma doutrina correta, não tem como nós encontrarmos o inimigo. Ele pode sim se levantar e tentar nos enganar. A palavra diz, né, que ele se disfarçaria até de anjo de luz. Mas se você tem Deus no seu coração e você tem buscado firmemente a Deus, esquece. Esquece, porque Deus vai te revelar e você vai repreender em nome de Jesus, né? Não há inimigo que engane um crente, não há inimigo que possa enganar. Ele pode enganar por um pouco de tempo, mas você não vai se manter no engano. Você não vai se manter no engano. O Senhor, ele nos garante isso. Ele nos garante. E, meu irmão, se você, eu não sei se todo mundo aqui tem o dom, mas se tem o dom de falar em línguas, fala. Ora em casa, fala em língua em casa, fala na igreja, fala na rua, fala no trabalho. Pode ser que você seja mandado embora, vão falar que você tá doido, mas fala em línguas. É tão bom exercer esse dom, né? Esse dom maravilhoso. Felipe, só fazer Oi. uma Manda aí, colocação Lucas. isso aí. Eu tava vendo um vídeo esses dias sobre o daquele pastor Eliseu Rodrigues, sabe? Eu acho que eu travei. Não, tô te ouvindo. Agora sim travou. Vamos ver se ele volta aí. Ô, Lucas, eu acho que eu travei, cara. Eu não escutei você, cara. Tá, eu te escuto, só não tô te ouvindo. Tô te Você tá. escutando e tô vendo o slide, você voltou agora. Eu voltei. Voltou. Fala aí o que você ia falar, meu irmão, porque eu acho que você deve ter falado e eu não te escutei. Não, eu parei. Foi logo no começo, eu já parei. Ah, Eu vi então um vídeo manda aí. sobre daquele pastor Eliseu Rodrigues, sabe? Eu Sim, tava vendo ele tava contando um caso que ele passou uma experiência com isso, né? Que ele falou que foi numa igreja e aí ele falou que, se eu não me engano, ele estava ministrando e aí veio uma irmã, né? Veio assim em direção a ele, já falando em línguas tal, e ele falou: Nossa, ó, a irmã vai vir trazer uma profecia, né? Vai vir falar comigo, ó, vai estar pegando fogo. E ele falou que ela veio assim falando em línguas assim em direção a ele. E aí uma irmã que estava, eu não vou saber exatamente a história, tá? Depois se eu achar o vídeo eu falo. Ele falou que se levantou uma outra irmã, foi em direção a ele e falou: Diabo, sai dela agora. E na mesma hora a irmã caiu para trás e o diabo saiu dela. E isso me chamou a atenção, né? Porque eu falei: Nossa, a gente tem que pedir sensibilidade para o Espírito Santo, né? Porque olha como essa irmã estava cheia, que ela percebeu, né? Ali, igual você falou, por hora ele estava sendo enganado, né? Porque sim. ele não entendeu, porque, igual falou, o diabo ele imita, né? Ele é imitador, né? Mas a gente também tem que ter essa sensibilidade, né? Das pessoas que oram pela gente, que colocam a mão, né, sobre a gente, principalmente em lugares quando a gente vai fora, né? Quando a gente vai em outros lugares, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem que estar sensível, né? Tem que estar muito atento, porque o diabo, ele não tá brincando de ser diabo, não, né? Não, é o Quando tempo, ele. é o tempo inteiro roubando, matando e destruindo. Isso é bem curioso, achei bem curioso. Se eu achar o vídeo, eu compartilho no grupo lá para os É, irmãos. eu vi também algo parecido, tá, Lucas? A mesma coisa. A irmã levantou, saiu falando em línguas. Não é do Eliseu Rodrigues, é uma igrejinha pequena. Era tipo de uma vigília. E a dirigente, ela olhou lá no fundo, a irmã levantou, meu, rodopiando, Lucas. Parecia que ia bater no teto, cara. A irmã só fez assim, pera um pouco. Aqui não, foi lá e expulsou. Expulsou e era Uhum. demônio que estava na mulher, né? Então tem essa coisa do discernimento de espírito, né? Aí são dons, cara, são dons.
Por isso que a igreja é edificada com a variedade de dons, né? É isso que edifica a igreja, essa variedade de dons. Porque imagina, se essa irmã não tem esse dom, ia todo mundo ser enganado, aquela irmã ia acabar. Ela não, né? Mas o inimigo usando a vida dela ia atrapalhar o momento que os irmãos teriam com Deus, né? Sim. Verdade. Irmã Rose, quer falar? Quero. Então, Lucas, quem tem o Espírito Santo automaticamente já tem esse decidimento. Se é o Espírito Santo ou se é o inimigo falando na boca da pessoa. Sabe por quê? Porque na hora que a pessoa vem falando em língua em direção a você, o seu coração trava. Você não consegue receber. Mesmo que você estava cheio da presença do Espírito Santo, na hora você trava. A missionária está aí, ela pode me corrigir. Você é como aquela pessoa que veio até você para falar, entregar algo. No momento, o seu coração fecha. Vem uma escuridão na sua mente. Eu falo isso por experiência de outra igreja que eu congregava. Uhum. Eu era recém-convertida. Eu demorou muito para me entender isso. Mas eu consegui entender depois de alguns tapas na cara, né? Que nem tudo é Deus que manda entregar para você. Então, sempre quando a gente for orar, a gente tem que pedir, Senhor, dá-me a sensibilidade do teu espírito. Dá-me o Sim. discernimento. Se você estiver sensível à voz do Senhor, você vai ter essa revelação. Sim, verdade. Mas a gente tem que pedir. Porque a própria palavra de Deus diz, né? Pede que eu te darei. É Ô, verdade. Amém? Amém, Amém. irmã. Irmã Rose, Glória a Deus. é muito interessante isso, porque eu já. Isso a gente está falando, né, do inimigo enganando, né? Mas eu já tive experiência, assim, de vir alguém entregar uma palavra do Senhor, né? Vir ali entregar uma palavra vinda do Senhor e você saber exatamente onde era de Deus e onde parou de ser de Deus. Sim, Exatamente. sim. Onde começou a ser a Empolgação, né? pessoa falando. É impressionante. Isso daí é uma verdade. Eu não sei se eu teria esse discernimento, né? Para uma pessoa falando em línguas, tal, né? De longe. Talvez se viesse colocar a mão em mim, opa, eu já saberia, né? Mas essa coisa da profecia em si, o Senhor realmente estava usando a pessoa e ela foi, entregou a profecia. Só que já tipo, era para ter parado. E ela deu para sentir certinho que começou a ser vindo da carne, vindo do homem, assim. Sabe? É Sim. interessante isso. Porque às vezes o Senhor manda você entregar 2 palavras. Aí você quer entregar um livro inteiro. E não é assim. Você tem que obedecer. É a soberba do homem, né? É a soberba. É. Já tô aqui, vou Muito aproveitar. sério. Pega o fio aí, missionária. É muito sério isso aí, né, não? Vocês estão ouvindo? E missionário? Amém. Amém. É Estou muito ouvindo. Pode falar, sério. missionária. O irmão tá falando esse negócio de discernimento, gente, é uma coisa muito séria. Uma coisa que eu não tinha e o Senhor tem me dado muito claro. Eu lembro que um certo dia uma moça veio profetizar para mim. Na hora que ela botou as mãos em mim, o Senhor falou para mim: olha para o pé dela. Quando eu olhei, o pé dela é igual ao urso, todo peludo. Aí eu falei: Deus, e agora? Deus falou para mim: não fala nada, não, senão você vai matar ela espiritualmente. É muito sério. E esses dias mesmo, esse que eu falei do urso, faz um pouco de uns anos, só que aconteceu algo esses dias, né? E a gente não pode falar nome, mas Deus é tão maravilhoso. E na hora que eu estava orando, né? E orando pela pessoa e falando para a pessoa confessar, a pessoa começou a falar em línguas. Deus falou para mim: não é o meu espírito, é espírito de engano. Eu falei: Deus, e agora? Como que eu faço com essa informação? Deus falou: não é o meu espírito. Eu vi claramente que não era a língua, era a língua estranha mesmo, que ninguém entende, né? Aí eu falei assim: Senhor, o que que eu faço? O que que eu faço? Deus, o Senhor falou para mim: se posicione, seja sensível, empresta os teus lábios, que eu vou te usar através da tua boca para ela orar junto com você e eu vou tirar todo espírito de impostora da vida dela. E na hora o Senhor começou a trazer quem era ela. Deus falou: eu vou trazer o caráter dela agora. Ela parou na hora, irmão.
Parou na hora. O Senhor falou, ela não é isso que ela está falando. Vixe. E a pessoa não é do nosso ministério, né? E eu falei, Jesus dos crentes. É muito sério isso, irmão. Nós precisamos de discernimento. Não pode qualquer pessoa estar colocando a mão e colocando, principalmente na cabeça, irmão. Principalmente na cabeça. Já cheguei em cultos que as pessoas vinham profetizar e o Senhor falava para mim assim, não é o meu espírito, está vindo para o teu lado. Esses dias, tempos mesmo, quando a gente estava indo para o monte, eu mesmo passei uma experiência que eu falei, Senhor, eu preciso de ser sensível, porque a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo é dom de Deus, não. O inimigo, ele infiltra no meio do Espírito Santo de Deus e ele fica copiando. Você ser usado por Deus é uma coisa mais cópia, uma coisa que não tem nada a ver, ele fica repetindo línguas. E eu lembro que nós estávamos no monte orando com as irmãs, né, tudo junta, e eu estava com os olhos fechados, e o Senhor falava para mim, abre teus olhos, abre teus olhos. Eu estava orando com os olhos fechados, eu ouvi uma pessoa, assim, profetizando, mas eu não sabia quem que era, eu nem conheço, é um monte, vai muita gente. E depois o Espírito Santo falou, abre os olhos. Quando eu abri, o Senhor falou, tá vendo ela profetizando? Não é o meu espírito, não. E ela veio profetizando, veio. O Senhor falou para mim, vai vir para o teu lado. Eu falei, Deus, o que que eu... Eu falei, Diácono Lucas, Deus, o que que eu faço com essa informação? Deus falou, tá vindo para o teu lado, e não é o meu espírito. E eu lembro que na hora que ela estava chegando, aí eu falei, Deus, eu vou orar mais, eu vou entrar mais no teu trono, vou se entregar e ficar mais sensível. Quando ela chegava perto de mim, ela não conseguia, irmão Felipe. Ela vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava. Daqui a pouco eu falei, Senhor, e ela queria de todo jeito colocar a mão e profetizar. E eu falei assim, Senhor, e agora? O Senhor falou para mim, desce mais, ora mais, se desliga da terra, porque eu vou revelar um pouco de quem ela é. E aí eu comecei a orar falando na vida da mulher, gente. A mulher sentou e ficou quieta. Aí depois nós oramos e foi embora. Aí as irmãs que a gente anda assim das outras igrejas falou, missionária, o que foi aquilo? Eu falei, Deus é maravilhoso, mas que experiência é essa? Eu falei, irmãs, vocês vigiam, viu? Falei para as irmãs, vocês vigiam, essa mulher não estava com o Espírito Santo de Deus. Aí a outra falou assim, eu já falei para minha mãe, tomar cuidado. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Quando o meu esposo estava vivo, veio uma pessoa profetizar umas coisas para mim e para ele, né? Eu falava que às vezes ele, ao mesmo tempo, não vigiava com as profecias. Quando esse irmão chegou, terminou de profetizar que nós era para viajar, que nós era para ir para tal lugar. Ele terminou a profecia, eu falei para ele, irmão, você me desculpe, mas essa profecia não é para mim, não, nem para o meu esposo. Se o irmão quiser, irmão, viaja. Porque o Senhor me deu discernimento, irmãos, que não é, tem coisas que não é Deus, tem profeta que está confundindo as pessoas, você está entendendo? Bota a mão na cabeça da jovem, bota a mão no casal, aí bota a mão na cabeça da criança. Tem que tomar cuidado, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. A igreja de Cristo, o que ela tem mais de pedir, eu venho assim, igual o bispo fala, é discernimento, porque no meio dos profetas vai vir o profeta que vai profetizar mentira. Deus, você não vê na palavra, Deus permitiu que o profeta profetizasse mentira. Aqui em Jeremias, eu ministrei um tempo desse numa igreja, num dia de ceia. Eu falei, Senhor, convidaram eu justo na ceia, tem misericórdia. Falando, Jeremias, se eu não me engano, acho que foi 32, que fala do profeta, que Deus falou para ele que era para profetizar a verdade, que a parede estava rachada. E o profeta passou cal. O que é esse cal? Falando coisa que Deus não mandou, que estava tudo certo. E não era o profeta profetizar a bênção. Eles tinham que corrigir aquele pecado, corrigir aquela parede. Ele profetizou o que ele queria, passou cal, passando o tempo, a parede cai. Aí a palavra fala que essas pessoas que o profeta profetizou mentira, falou, por que você profetizou mentira? Para nós, a parede caiu. Você está entendendo, irmão? Se Nossa. Deus manda tá rachado, eu sei que o meu ministério é meio apertado, mas não adianta, irmão. O meu ministério é rachado mesmo, e Deus fala, tá pecando, Deus cobra de mim, cobra dos meus filhos dentro da minha casa, irmãos. Eu não posso, o Senhor falou para mim, não passe cal de parede rachada, é o teu ministério, não é desse jeito.
porque vai dar mais trabalho, irmão. Então, o negócio é muito sério. Missionária, a palavra do Senhor, ela fala, né, que se o Senhor não abreviasse os dias, até os escolhidos seriam enganados, né? Então, o inimigo, ele se levanta, ele imita, ele vai tentar nos confundir. Essa é uma verdade. Ele vai tentar nos confundir de toda maneira, né? Eu vou estar lendo aqui para os irmãos, Atos 2, do 1 ao 14. Aqui é justamente a mensagem de Pedro para a multidão. É logo depois, né? Ali ele o Espírito Santo vai revestir Pedro e os 120, né? Contando com ele, né? Os 119 de poder. E ali Pedro já vai começar a trazer a palavra para a multidão. E isso aqui é maravilhoso porque a gente consegue ver, é visível o agir do Espírito Santo, né? É palpável assim o agir do Espírito Santo. Eu vou estar lendo para os irmãos. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: Como isso é possível? Estes homens são todos galileus. E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma? Estão aqui pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados, estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu lhes digo. Aqui, né, Deus ele cumpriu ali, né, Jesus ele falou assim: eu vos mandarei, né, Deus vos mandará outro consolador. O interessante dele falar, né, outro consolador é que quando ele estava aqui, quem que era o consolador? Ele mesmo, né? Quando ele ascendeu aos céus, aí sim veio o Espírito Santo como um outro consolador. Mas aqui a gente consegue enxergar aqui a capacitação do Espírito Santo na vida de Pedro. Porque a gente para no verso 14, mas quando a gente começar a ler do 14 para frente, a gente vai conseguir ver Pedro explicando o Espírito Santo. Meus irmãos, como Pedro iria conseguir explicar o Espírito Santo? Se há um minuto atrás ele também não entendia. Ele ouviu as palavras de Jesus, mas ele não entendia. Ele nem sabia o que ele esperava quando ele estava ali reunido com os 120, ele não sabia. E um pouco de tempo depois, né, que aí eu não sei se foi 1 hora, 1 minuto, eu não sei, o Espírito Santo capacita Pedro e tudo aquilo que ele ouviu do mestre faz sentido. Tudo aquilo que ele escutou passa a fazer sentido e ele consegue pregar isso. Ele não fez um esboço, ele não estudou antes. É o Espírito Santo capacitando Pedro e Pedro lembrando, e Pedro lembrando, e Pedro derramando sobre as pessoas a palavra poderosa do Senhor. É essa capacitação do Espírito Santo que nós buscamos, que nós ansiamos, né? Nós aprendemos, nós escutamos, mas no momento oportuno, o Espírito Santo vai lá e nos faz lembrar. E é nessa hora que a pregação genuína do Evangelho acontece. Não teve esboço, não teve estudo antes. Foi ali, ó. Pera lá, estão falando que nós estamos bêbados? Eu vou ensinar eles. E Pedro ensina. A gente vai ver um pouquinho para frente. Deus, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Né? E ali mostra, né, mais uma vez, né, que o Espírito Santo, ele não nos deixa esquecer aquilo que a gente aprende.
Deu uma travadinha aqui no slide, eu vou chegar no slide novamente, tá? O Espírito Santo, ele não nos deixa esquecer aquilo que a gente já aprendeu, ele nos traz, né, a memória, né, aquilo que a gente já escutou, nem que seja por uma vez, ele traz a memória. E você fala assim, nossa, eu sabia disso? Caramba, nem eu sabia que eu sabia, né? O Senhor, ele é maravilhoso. Um ponto a ser visto é quando Lucas escreve o verso 5. Lembrando, né, que vai falar que Lucas escreve porque quem escreveu Atos dos Apóstolos, como a gente aprendeu lá com o nosso Lucas, foi Lucas, né? Foi o Lucas, o evangelista ali, um dos apóstolos. Escreve o verso 5, e em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. Nesse caso, Lucas usa um exagero ou uma hipérbole. Haviam nações não representadas, mas ele enfatizou que a Páscoa, os judeus estavam presentes em muitas nações. Todos os anos, muitos desses judeus voltavam para celebrar a Páscoa em Jerusalém. No verso 14, Pedro, agora cheio do Espírito Santo, se põe de pé e começa a falar, sem nenhum tipo de planejamento. E ele explica 3 coisas. Voltando, né, a gente voltar para o estudo passado, né, eu comentei, né, Pedro, outrora estava assustado, porque ele negou Jesus 3 vezes. Para 3 pessoas, 2 pessoas que foram ali falar com ele. E agora ele vai pregar para uma multidão. A gente vai falar dessas 3 coisas que Pedro fala. E aí a gente já encerra o nosso estudo aí por hoje. Não vai dar para terminar, não deu, não vai dar, não vai ter como, tem bastante coisa ainda, né? Mas a gente vai conseguir avançar. Avançamos bastante, eu imaginei que a gente não conseguiria. Pedro explica o que aconteceu no Pentecoste. Meus irmãos, Pedro acabou de ser batizado com o Espírito Santo. Ele viveu o Pentecoste, ele estava lá. Como que 1 minuto depois ele consegue explicar? Como? Ele, às vezes a gente vive uma coisa, a gente nem teve tempo de assimilar a experiência. Pedro, 1 minuto depois, ele explica para aquelas pessoas que não entendiam. Né? Eu vou estar lendo aqui o Atos, eu vou voltar no verso 14 e vou chegar até o 21. Então Pedro deu um passo à frente e com os 11 apóstolos dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povos da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Você vê o Espírito Santo trabalhando ali em Pedro? Ele lembrou lá a profecia de Joel lá atrás. Então, nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Rogério, ele nos explicou aqui também no estudo passado, né, que ele trouxe para nós, né? Ele nos explicou um pouquinho sobre essa profecia de Joel. Ela se cumpriu em parte no Pentecoste, ela tem se cumprido nos nossos dias e ela há de se cumprir na vinda do Senhor, né? E no grande julgamento ali. Então, o Rogério, ele nos explicou com bastante propriedade ali. O Espírito desceu. Isso foi o que Joel havia profetizado. Essa profecia de Joel cobriu um longo período. Os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo e terminarão com sua segunda vinda. No texto lido, Deus nos promete que não seria parcial ou teria favoritos conforme derramava suas bênçãos. Deus traria todos da mesma forma. Então aqui, né, a gente vai poder observar nos passos seguintes que Deus, ele não escolheu o rico, ele não escolheu aquele mais instruído, ele também não escolheu só o pobre, ele não escolheu o menos instruído, ele escolheu a todos, ele não fez acepção alguma. A gente já acabou de ler aqui, né? Então eu vou passar aqui rapidamente só os pontos. Deus prometeu que não iria favorecer nenhuma nação. 2:17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa, ou seja, sobre todos. Sobre todos.
judeu e não judeu, né? Então, aqui já está, ele não viria sobre nenhuma nação. Deus prometeu que não iria favorecer os jovens, a gente que já está saindo da juventude, né, não, Lucas? Já está, né? Estamos ali passando um passo para frente, né? 2,17 de novo. Seus filhos e filhas profetizarão, e os jovens teriam visões. Aí você fala assim, pô, mas só falou dos filhos e filhas e dos jovens, e os velhos teriam sonhos. Bora sonhar, Lucas, bora sonhar. Bora você também, Rafa, você tá chegando lá, hein? Bora sonhar. Deus prometeu que não iria fazer diferença entre homens e mulheres. Aí já logo no 18. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Ali você pega servos e servas, né? Então, servos homens, servas mulheres. Então, ele não iria fazer essa diferença. Deus prometeu que não iria favorecer ricos. Ali também no 18, porque os servos e as servas, eles eram uma espécie de eu não sei se eu posso falar, mas uma espécie de escravo. Só que ele era um escravo que ele queria estar ali. Mais ou menos isso, ele queria estar ali. Né? Ele se orgulhava de servir o seu senhor, né? Então, quando você fala de servo, né? Você está falando de homem, serva, mulheres. Quando você fala dos servos ali, você também está falando de pessoas que não tinham um grande poder aquisitivo. Quinto, Deus prometeu que não iria favorecer os que chegassem primeiro. Ele abençoou os que ouviram primeiro, ou seja, quem ouviu primeiro? A turma lá no Pentecoste, né? Até antes. E os que ouvirem por último. Atos 2, do 19 ao 20, refere-se a sinais que irão acontecer no fim dos últimos dias. Mas Atos 2, 21 afirma que quem quer que chame o nome do Senhor será salvo. Ou seja, quem quer que crê no Senhor de coração puro chamar, esse terá a salvação, assim como aquele ladrão na cruz teve, né? Eu acho que foi a conversão mais rápida ali. Ele falou duas palavras com o Senhor. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Aqui, né, Pedro explica o que aconteceu no Pentecoste. Então, vou estar lendo aqui para os irmãos do 22, do Atos, né, do 2, do 22 até o 36. É uma leitura bem comprida aqui, porque a gente está cobrindo o capítulo 2. Na verdade, se os irmãos perceberem, né, a gente entrou no livro de Atos de verdade agora, né, que a gente começou a ler o Lucas, o Rogério explicaram praticamente só o capítulo 1 e um pedacinho do 2, e agora que a gente está discorrendo o 2. No próximo estudo que já vai ser o Rafa que vai trazer, aí a gente vai entrar mesmo no livro de Atos ali e vamos tá lendo bastante o livro de Atos. Então eu vou estar lendo aqui Atos 2, do 22 ao 36. Povo de Israel, escute, aqui é Pedro falando. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: Vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria da tua presença. Então você vê ali de novo, né? O Espírito Santo lembrando Pedro do que Davi escreveu lá atrás a respeito de Cristo. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era o profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria no trono. Davi estava olhando para o futuro e não falando da ressurreição de Cristo. E falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje.
pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e ponha debaixo dos teus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Então aqui a gente vê a parte da pregação de Pedro, aquele gatinho medroso que não teve coragem, né, de proclamar a sua fé em Jesus Cristo, logo depois ali na crucificação. Hoje ele prega por uma multidão com uma tamanha sabedoria. Pedro acho que falou, caramba, como que eu sei de tudo isso? O Espírito Santo conduziu a vida de Pedro, ele tinha acabado de ser revestido, né? Então, Deus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, porque é ele que nos capacita. Aqui, essa aqui que Davi diz, né? E disse o Senhor a meu Senhor, né? É até engraçado. Disse o Senhor a meu Senhor. Quem que era o Senhor de Davi? Né? Ele está falando que é alguém que estava no trono acima dele. Então, ele está falando de Jesus Cristo. É maravilhoso. Pedro, agora eu vou falar alguns pontos aqui, né? Pedro falou aqui 4 verdades para a multidão. A primeira, Deus aprova Jesus por meio de milagres e maravilhas. A gente já leu, não vou voltar a ler, né? Então, Deus, quando ele caminhou aqui nessa terra, a multidão sabia e cria, né? Não todos, mas conseguiam crer que ele era o Cristo porque viam ele fazendo milagres, viam ele fazendo maravilhas, viam ele fazendo sinais. A multidão viu ele ressuscitando morto, né? Então a multidão creu quando conseguiu ver essas maravilhas. Deus permite que Jesus seja sacrificado por não crentes judeus em Jerusalém. Então aqui no verso 23, né, a gente consegue ver que Deus permitiu, Deus já sabia, né? Foi o plano, não foi Deus, ele nunca improvisou, tá? Deus ele não improvisou o sacrifício de Cristo porque Adão pecou, porque Adão e Eva foram desobedientes. Não foi improviso. Desde a eternidade esse plano já existia. Esse plano de redenção ele existe desde a eternidade, antes do mundo ser formado. Não há improvisos no agir de Deus. Não há um improviso sequer. Tudo que acontece debaixo do sol está sob o comando do nosso Deus. Então a gente tem que lembrar que Deus permitiu que Jesus fosse morto, porque esse foi o plano de redenção para a nossa salvação. Nós só fomos salvos por isso. Se não fosse por isso, nós não teríamos a salvação, né? Deus é perfeito e não há improviso no seu agir. Né? Eu anotei 2 textos para a gente estar lendo, mas eu vou seguir para a gente poder terminar essa parte, tá bom? Ser um pouquinho mais rápido. Deus trouxe Jesus dos mortos. Então, aqui a gente, lendo aqui do 24 ao 32, né? Quando a gente lê o 25, 26, e 27 e 28, é exatamente o mesmo texto que está em Salmos 16, do 8 ao 11. Exatamente o mesmo texto que Davi escreveu. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque você vê a capacitação do Espírito Santo na vida de Pedro mais uma vez. E como... Lucas, café, aí sim. E como Deus tem capacitado aquele que os busca. Como Deus nos capacita, né? Como Deus, ele nos traz à memória esses textos que está no livro da vida, nesse livro maravilhoso que ele deixou, esse manual, né, de fé e prática que ele deixou para nós. E aqui, né, Deus exaltou Jesus e deu a ele o Espírito. E aqui a gente vai estar lendo aqui, né, leu já, né, do 33 ao 36. Eu vou abrir aqui para os irmãos, eu vou ler rapidamente Salmo 110. Só para não falar que só para usar a anotação. Eu anotei bastante texto para a gente estar lendo. Eu vou estar lendo aqui o Salmo 110. Salmo de Davi. E aqui é a continuidade daquele salmo, né? O Senhor disse ao meu Senhor, que a gente viu nos versos aqui de Atos. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e o ponha debaixo dos teus pés.
O Senhor estenderá seu reino poderoso, desde Sião você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas, e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, 100% desse salmo está falando de Jesus, tá? Quem que é o sacerdote que a gente aprendeu lá atrás, segundo a ordem de Melquisedeque? É Jesus. Ele é o único. O Senhor está à sua direita para protegê-lo, esmagará muitos reis no dia da sua ira, castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres, esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Aqui está declarada a vitória do nosso Deus. E nós cremos nisso, né? Nós cremos que essa batalha, né? Muitas vezes a gente eleva o inimigo à no mesmo patamar que o nosso Deus. Mas nosso Deus está aqui, o inimigo nem aqui, nem aparece, está muito longe. Não existe braço de ferro entre Deus e o diabo, não existe, não existe. A palavra do Senhor, se a gente for ler os textos ali de Apocalipse, vai falar que quando o diabo e seus demônios foram lançados no lago de fogo, sabe quantos anjos vão ser usados para fazer isso? Né? Porque a gente tenta pôr no patamar, mas Deus vai dar a ordem a um anjo. É um. 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 Você tem noção do tamanho do poder do nosso Deus? Né? O nosso Deus, ele é o todo-poderoso e a gente não pode colocar o inimigo no mesmo patamar. O inimigo vir querer encher nossa paciência e falar, vá para lá, Satanás, a gente não tem tempo para você não. Né? E é isso mesmo, a gente não tem que ter tempo para ficar se preocupando com essas mazelas do diabo, não. A gente tem muito mais para servir nosso Deus. Né? O nosso Deus, ele tem muito mais a nos dar. Né? Muitas vezes a gente se preocupa tanto com o agir do inimigo, temos que nos preocupar sim, porque ele é ardiloso, ele é sem vergonha. Porém, o nosso Deus é muito maior. E aquele que está em Jesus Cristo, o inimigo não toca. Aquele que está firmado no Senhor, o inimigo não toca. Ele pode vir ao derredor, pode vir lançar o que ele quiser, mas ele não toca num servo do Senhor. Aquele que está verdadeiramente firmado, ele não toca. Vamos seguir aqui, tá acabando, tá acabando. Pedro explicou como o Pentecoste veio para cada um. Deixa eu ver aqui. É só mais esse tópico, meus irmãos. E aí eu paro. Né? A gente já avançou aqui, já é 9h34. Eu estou usando o tempo que os irmãos usam para deslocar da igreja para casa, tá? Vocês já estão em casa, então vocês não têm esse deslocamento. Ô, Lucas, lê pra gente aí, cara. Atos 2, do 37 ao 41, por favor. Amém. Atos 2, a partir do 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Até o 41. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus. Meus irmãos, se a gente lembrar um pouquinho para trás aqui, né, do que a gente havia lido, Pedro, ele fala do poder do nosso Senhor, ele falou ali um pouquinho para trás ali, ele fala a partir do 14, né, logo quando ele começa a se dirigir à multidão, ele fala do poder do nosso Deus, e aí ele começa a explicar, ele explica um pouquinho ali, né, do Pentecoste, aí ele vai falar para aquele povo, fala assim, tá vendo Jesus? Quem pregou na cruz foram vocês. Quem matou Jesus, ele está jogando a acusação do pecado em cima da multidão. E a multidão fala, poxa, eu fiz isso? Porque eles viram o sinal que aquele povo foi tocado por Jesus. Essa tem que ser a nossa pregação. Aqui no final, onde o Lucas leu, poxa, agora Pedro está falando o quê? Mas calma aí, vocês fizeram isso, mas calma aí. Existe saída.
existe saída. Se entrega para ele. Seja batizado, seja revestido. Essa é a nossa pregação. Às vezes a gente vai... É fogo, né? Eu falo a gente, e eu também. A gente vai ministrar, a gente se empolga tanto assim, né? A gente vai lá, faz nosso esboço ali e tal. E na hora de ministrar, a gente ministra. Às vezes é uma palavra pesada, né? Uma palavra ali de exortação. Só que a gente esquece de falar assim, calma. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Então, há tempo para arrependimento. Enquanto Jesus voltar, há tempo para o arrependimento, há tempo para nós nos voltarmos para o Senhor, nós nos arrependermos do nosso pecado, nós nos entregarmos de novo, falar, Senhor, me lava. Manda fogo, aquele fogo que purifica. Tira toda impureza de mim. Há tempo. Foi isso que Pedro fez. Essa pregação de Pedro foram 3.000 vidas ali, né, entregues para Cristo. Porque ele foi lá e ele falou assim, ó, vocês pregaram Cristo na cruz, vocês fizeram isso, tá vendo? Lá atrás, estávamos falando desse todo-poderoso Deus, Davi falou assim, oh, disse o Senhor ao meu Senhor, calma, só se assenta aí que eu vou pôr todos os inimigos debaixo dos teus pés. Esse Jesus que veio, segundo a ordem de Melquisedeque, vocês foram lá e colocaram eles na cruz, vocês chacotearam, vocês cuspiram, vocês bateram, vocês chicotearam, penduraram ele no madeiro até a morte. Mas logo em seguida, fala assim, ah, meus irmãos, mas ainda há tempo. Imagina o mover do Espírito Santo dentro de Pedro, e Pedro falando para a multidão, se coloca no lugar de Pedro. Depois que a gente encerrar aqui, né, hoje ou amanhã, pega ali a partir do 14, lê até o 40. Pedro sentiu. Pedro, com sua pregação, falou da salvação e fez isso. Foi isso que fez com que a multidão sentisse culpa. Por que a multidão sentiu culpa, né? Porque Pedro ele diz: vocês pregaram esse Jesus que veio para salvar vocês. Imagina isso, você fala assim: nossa, ele veio para me salvar e eu fui lá e matei ele. Então a multidão ela sente culpa. Essa culpa foi um presente de Deus que serviu para fazê-los querer parar de andar pelo caminho do pecado. Pedro disse-lhes que deveriam se arrepender e ser batizados. Essa é a palavra do Senhor para nós crentes e para os descrentes. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Porque hoje a palavra ela tem sido pregada, é a palavra... Vou usar uma palavra aqui. Uma palavra light, cara. É uma palavra que ó, vem como tá e permanece como tá. Porque Deus é amor, ele te aceita do seu jeito, ele aceita a forma que você fala. Você fala a palavra torpe, continua, não tem problema. Você engana, continua enganando. Mas você vem aqui no domingo e a gente vai trazer uma palavra que vai te fortalecer para a sua semana. Vai encher seu ego, né? A palavra do Senhor, ela tem sido diminuída. Quando faz isso, você diminui a potência da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é confronto. Ela é. Quando a gente pega essa palavra aqui, ó, que não dá para ver porque eu tô com filtro, mas tá na minha mão aqui, pessoal. Quando a gente pega essa palavra, ela é como um espelho. A gente tem que ler e ela tem que bater em nós, velho. Ela tem que bater e falar assim: onde eu tô errando? Olha onde eu tô errando. Ah, meu Deus, eu tô caminhando errado, eu preciso me consertar. Ela é para isso. Ela vem como um refrigério, sim, mas ela é confronto. Ela confronta, meus irmãos. Eu já comentei, né, que a nossa pregação tem que ser igual a de Pedro, né? A palavra do Senhor sempre foi confronto, eu acabei de falar também, né? E muitas vezes aqui, né, ela deve mostrar o caminho errado que a gente está andando. E muitas vezes esse caminho errado que a gente anda, ele machuca. Ele machuca. E quando é confrontado, a gente sente raiva, é engraçado. Às vezes a palavra do Senhor vem, bate, e a gente fica com raiva. Pera lá. Deus que tem que estar com raiva de mim, né? Eu estou fazendo errado. A palavra vem, bate, a gente fica com raiva. Mas o Senhor, ele é tão misericordioso que ele nos dá tempo para digerir, para entender, para nos arrepender e nos colocar no lugar de humilhação perante ele.
Deus é misericordioso sobre a nossa vida. Há tempo para arrependimento todos os dias. Enquanto houver vida em nós e o Senhor Jesus não voltar, há tempo para o arrependimento. E Pedro fala: arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor. A nossa pregação, ela tem que ser essa. E a gente também não pode esquecer: se arrependa, seja batizado, mas o caminho não vai ser fácil. Aceitei Jesus, me batizei, fui selado com o Espírito Santo, estou ali todo dia buscando para ser revestido de poder. Meu caminho vai ficar mais fácil? Não, vai piorar. É um paradoxo. Mas espera lá, agora eu creio que eu sou filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono do ouro e da prata. Vai piorar. Nós não somos desse mundo. Nós não somos. A gente pega um pouquinho para frente aqui em Atos, a gente vai ver o que aconteceu com os discípulos. Eles sofreram, foram partidos ao meio, perderam a cabeça, crucificados de ponta cabeça, foram apedrejados. E nós queremos viver uma vida mansa. Cheio do dinheiro, carro, casa, tal, tal, tal. Isso é bênção. Mas o evangelho, ele vai nos trazer dores. Porque se não fosse para cada um tomar a sua cruz e seguir, Deus vai falar assim: não, não toma a cruz, não, só vem. Cada um que toma a sua cruz e siga. E siga. E dessa forma, o Senhor vai trabalhar na nossa vida. Nós não podemos desistir desse evangelho, que muitas vezes ele vai nos machucar, ele vai ser espinhoso mesmo, ele vai ser espinhoso, mas isso vai gerar, isso vai gerar coisas que lá na glória nós vamos entender, quando a gente estiver lá na glória com o Pai, fala assim, meu, valeu tudo, valeu a pena aquele caminho estreito, valeu a pena eu não poder me desviar, valeu a pena eu passar pela porta estreita, ela me machucou. Em nome de Jesus. Meus irmãos, última parte aqui para a gente encerrar. Depois que Jesus salvou uma pessoa, aquele crente está pronto para o batismo nas águas. Aqui ele vem já falando da salvação, porque Pedro acabou de ministrar o arrependimento, falando: arrependam-se, creiam e sejam batizados, né? Então a ordem aqui: depois que Jesus salvou uma pessoa, vamos lembrar também, tá? Quantas pessoas você trouxe para Jesus, né? É bem clichê. Nós não trazemos ninguém para Jesus, nós pregamos a palavra e o Espírito Santo que faz. Nós não temos capacidade para nada, né? Nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Nós não temos capacidade, mas o Espírito Santo trabalha na pessoa através da palavra do Senhor. Aquele crente está pronto para o batismo nas águas. O batismo é o primeiro passo para a obediência depois de receber Jesus como Salvador. O batismo é uma demonstração exterior de uma experiência. Um crente é batizado porque seus pecados foram perdoados. O batismo mostra que a velha e pecadora vida foi enterrada com Cristo. Conforme Cristo foi sepultado, os crentes enterraram suas antigas vidas na água. Então, subindo das águas, vemos a ressurreição de Cristo para uma nova e completa vida. Um dia, né, a gente vai chegar e vai estudar Romanos. E Romanos, ele é maravilhoso, né? Que diz, né, que nós fomos sepultados com Cristo, mas também nós vivemos em Cristo, né? Hoje nós vivemos em Cristo. Deus é maravilhoso. Nós temos aqui ainda mais 2 tópicos a seguir aqui, né? Mas eles são um pouquinho compridos para a gente encerrar essa parte do estudo, então vamos deixar para a próxima semana, né? Se Deus permitir, nós faremos na igreja. Caso não permita, a gente tenta fazer online. Se tudo der errado, fica para o ano que vem, né? Paciência, né? Tudo der errado, a gente deixa para o ano que vem, não tem problema. O Senhor tem sido bom, né? O Senhor ele tem nos capacitado e tem, graças a Deus, ele tem gerado, apesar de algumas coisas, né, tem gerado união entre os irmãos. E essa palavra viva e eficaz que a gente busca, né, todos os dias, ela tem que queimar em nós. Ela tem que queimar em nós, né? O Senhor, ele nos chamou, ele nos deu uma missão. A gente está aprendendo aqui em Atos a missão que Deus nos deu.
E nós temos que estar revestidos e capacitados a desempenhar essa missão. Se nós ainda não começamos, é tempo de começar. Porque, como diz, né? O Senhor vai ter a volta de Cristo nas nuvens, segunda vinda. Mas Deus tem voltado para muitos todos os dias. E pode ser que o nosso dia chegue e nós não cumprimos a missão que o Senhor Deus nos colocou nas nossas mãos. Quando for serem julgadas as nossas obras, né, vai ser palha e feno, e ela vai ser queimada. E nós temos que entregar de verdade para o Senhor a obra que é incorruptível. Nós temos que entregar ouro, prata, bronze, né? Isso é salvífico? Não. Mas é ali que vai ser entregue o galardão para cada um de nós, né? É ali que vai ser entregue para nós, de acordo com o que nós fizemos aqui, né? As obras nos salvam? Não, mas um salvo faz obras. Essa é a grande realidade. Quando você é salvo, você vai querer fazer. Nem que seja um pouquinho, pode ser um pouquinho. Estamos fazendo muito? Não. Mas se eu sou salvo, eu vou querer fazer a obra do Senhor, eu vou querer dar o meu tempo para Deus, né? Entregar um tempo que Ele me deu, eu vou querer devolver esse tempo para o Senhor. Amém, meus irmãos? A gente vai estar orando, vamos encerrar por aqui. 9h48, 1h40 aí de estudo, a gente começou uns 10 minutos depois. Infelizmente a irmã Marlene não conseguiu entrar, mas o Lucas vai ensinar a irmã Marlene para uma próxima. Bateu, valeu, vai funcionar, né? E que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu queria convidar a missionária Elizabeth para estar orando conosco. E aí todo mundo abre os áudios, oram, vamos orar todo mundo junto. Se a missionária estiver por aí, Rafa, acorda a missionária aí, Rafa. Ô, Cê, tô ligado. Fala igual numa pregação, né? Acorda você fez ela dormir. Ô, Lucas, seu espinhento. É brincadeira. Ó, o rapaz caiu da janela com a pregação de Paulo, então olha lá, hein? Senhor Jesus, muito obrigado por nós estarmos aqui dentro da tua Sim, meu Sim, Pai, em Senhor, nome somos de gratos a Ti, Pai. Senhor, obrigada, Senhor, por esse estudo, Pai querido. Obrigada, Pai, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Deus do teu trono, Senhor, do trono da glória de Deus. Obrigada, Jesus, muito obrigada, Senhor. Oh, Pai querido e Pai amado, continua abençoando, Senhor, e usando os teus filhos, oh Pai. Em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, que todos esses estudos, Senhor, Ele venha ser para Ele, venha trazer edificação para as nossas vidas, oh Pai. Em nome de Jesus. Oh Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que toca, Senhor, na vida, Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Em nome de Jesus, para que venha queimar, Senhor, no coração delas, ó Pai. No coração deles, em nome de Jesus. Que no próximo ano, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Eles venham, Senhor Jesus, sentir, Pai, sentir os seus corações, ó Pai, desejos, Senhor, para estar, Senhor Jesus, nesses estudos, ó Deus, aprendendo mais, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. Oh, Pai querido e Pai amado, tudo, Senhor, para a tua honra e para a tua glória e para a tua exaltação. Porque nada é nosso, Senhor, nem nada é para nós, mas tudo é para ti, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai querido e Pai amado. E guarda, Senhor, a nossa noite, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa noite em nome de Jesus. Campa, Senhor, os teus anjos, ó Pai, nos nossos lares. Em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, uma noite de sono reparador, Pai. Com sonhos proféticos em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Pai, vem usar cada um de nós, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, traz, Senhor, decidimento, traz sabedoria, Senhor, traz entendimento, traz revelação da tua palavra, Senhor. Nos capacita, Pai querido e Pai amado, mais e mais. Em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor Jesus, aprender, Senhor, e passar para outros, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, ó Pai. E fica conosco.
Em nome de Aleluia. Jesus, Glórias a eu te Deus, peço e Pai. te agradeço, Senhor. Amém. Sim, Os outros, Senhor, Jesus. que nós nos Glórias pedimos a Deus. conhecimento, Sim, sentir a Jesus. verdadeira voz do Teu Espírito Sim, Santo Deus. falando conosco, Senhor. Glórias a E Deus. que não está, Pai, alertar os nossos irmãos, proteger aqueles que estão, Senhor, vulneráveis, Senhor, às coisas deste mundo, Senhor, que não estão totalmente amalgamados, Aleluia. Senhor. Glórias a Oh, Deus. papai. Nós temos que falar a verdade para aqueles que não é conhecedores da verdade, Senhor. Oh, glória, Pai, Senhor. Jesus. Deus, que eles iam ter desejo de estar na tua presença, que eles iam ter conhecimento, Pai. Senhor, em O nome de cego não Jesus. pode dirigir de outro Sim, cego, Deus. que a igreja, Pai, que não vai levar uma igreja míope, que não vai levar uma igreja cega, que não vai levar uma Oh, igreja papai. que vai ouvir a tua voz, que quer que Será a uma igreja perfeita, pai. como tu falasse para mim, filha, tu conheceres o céu, por que tu queres conhecer o céu? É necessário você conhecer a minha palavra. Senão Aleluia. você não sabe, não tem discernimento do lugar que você vai morar, Jesus. A tua palavra diz assim que, aleluia, nós temos que conhecer o lugar onde nós vamos Seja estar. adorado. Quando nós vamos alugar uma casa, Seja nós vamos no agradecido. endereço, nós não vamos em outro endereço, nós temos que conhecer Seja que exaltado, Deus. Alaia, Pai, tu te honra, glória, casa, Pai, Senhor, te mudar honra, a glória, casa, para Senhor, todo para que nós sempre, vamos Deus. entrar num ambiente assim, é na tua Seja presença, adoramos, Sim, e conhecer Pai, em nome de seja Jesus. adorado, Senhor. que te venha Seja diretor adorado, Deus. de vida, que te venha trazer renovo, que te venha trazer Seja cura, adorado, Pai, que nós vamos ser nós te curados da adoramos. preguiça, do desânimo, eu digo de mim mesma, Senhor, Aleluia. sabe que ninguém, eu preciso libertar. Todos nós precisamos de todo dia ser libertos de algo, Sim, Senhor. Deus, sim, Jesus, Deus, em nome Senhor. de Jesus, Pai. Do cansaço físico, Pai, não deixa nós ouvir vozes, mas que nós vamos ouvir a voz. Aleluia. Oh, glória. Nós estamos dando ouvido a muitas vozes aqui e estamos esquecendo, Pai, que essas vozes que nos bloquearam aqui embaixo, mas a tua palavra é uma voz só, é uma voz que vem de cima. Lá é a Súria. Ah, Espírito Santo de Deus, use os nossos ouvidos, use os ouvidos da nossa família, use os ouvidos dos casais, Senhor. Guarda os casais de toda fúria, de todo levante, Pai, todos os ataques do inimigo, que os teus filhos não venham ouvir vozes estranhas, Senhor. Quando alguém pedir algo, ou pensar algo, ou quiser, Pai, na casa dos teus filhos, que os teus filhos venham ouvir a tua voz, se é para ir ou se não é para ir, Senhor. Aleluia, Deus. Reservado. Ninguém pode entrar, Pai, se não for a tua permissão. Mas se nós estivermos dormindo, Pai, nós traremos lobos, nós traremos, Pai, morcegos para sugar aquilo que é nosso dentro do nosso lar. Que nós vamos abrir os olhos nesta noite, Senhor. Guarda nossa vida, Senhor. Guarda nossas. Porque tu falasse para mim, filha, tu tem tantos colegas. Senhor, tu falasse comigo, filha. Cinco prudentes, já está de bom tamanho. Reno Camanu Ressai. Deus falou para mim que eles, Pai, que não querem orar, é louco, é nécia, mas as prudentes dizem, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Ter somente 5 amigos, aleluia. Os prudentes, as prudentes já estão de bom tamanho, Senhor. Às vezes nós queremos trazer tantas pessoas na nossa vida, Senhor, que são loucas, são nécias, são pessoas cegas, Pai, que quer tirar nós do caminho. Tu és o caminho, Senhor. Às vezes nós porque poucas pessoas, mas é o reino dos céus, é tomar a força, Senhor, é na guerra para fazer a tua obra. O inimigo nas redes sociais, quem está no celular, para tirar a paz, para que os teus filhos não entrem para pregar a tua palavra. Mas o mistério não é fácil, é uma luta espiritual, Senhor. Quando não é homens usados por Satanás coloca as mãos na rede social para barrar a palavra, mas tu estás na frente, glória a Deus, Senhor. Quebrando, renecia toda a obra das
trevas, os homens do creio, passado Pai, em nome de passaram, eles Jesus. venceram, Senhor. A Daniel venceu leões, Sadraque, Mesaque e Abednego venceu o fogo, Fornalha, Deus. Pai. E muitos outros, José venceu as traições, Davi venceu tantas guerras, Senhor. Se nós vamos passar e contar todos os livros aqui, quantas experiências tremendas os homens passaram. Senhor. Eles não foram reprovados, Senhor. Oh, Deus, aleluia, por ti eles foram aprovados, Senhor. O Glória a inimigo Deus, queria Senhor. traçar planos para destruir homens, para que não escrevessem a tua palavra, mas eles resistiram. Paulo resistiu, Aleluia. não, Senhor. Paulo resistiu calúnia. Nós não aguentamos uma pessoa falar nada, que nós queremos ficar como meninos. Pai, eu aprendi esses dias. Papai. Pai, ela chora, mas mulheres faz história na graça. Do que revesci, meninos faz birra, mas mulheres faz histórias, homens faz histórias. Aleluia. Continua abençoando, Pai, o Deus nosso poderoso. ministério, Em nome de o Jesus, ministério do Senhor. irmão Rogério, do meu filho Rafael, do Deus querido. irmão Felipe, Pai, do bispo, Aleluia. os departamentos, Pai, mais uma vez eu Papai, derrama da tua graça, Pai, sobre cada um deles. filho da irmã Felipe, vai de encontro, como tu usaste a irmã Rose, Jesus, vai de encontro. Eu não sei o que está acontecendo ali, mas tu és o Deus que conhece o corpo dessa mulher, Senhor. Entra mesmo ali, Pai. Vai entrando ali, aonde está descontrolado, aonde, Pai amado, é necessário te agir, age ali naquele lugar, no corpo desta mulher, Senhor. Eu te peço, eu te apresento e abençoa, Pai amado, o que terá amanhã e o evento nosso no domingo, Senhor. Que nós Aleluia. amalgamados, Senhor, amalgamados. Glória a Deus, Senhor. Renato fez milagre e eu sei, Deus, que nesta comunhão no domingo, Senhor, tu queres, não é que tu podes, tu queres fazer, é somente nós. Glória, eu creio, Pai, em nome de Jesus. Porque eu sei que tu vai fazer milagres e maravilhas, Pai, sobre a vida. Quantas pessoas se reúnem de balde para coisas para as trevas, mas nós se reunimos para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Aleluia. Mais de nós, mais. Nos ajuda, Senhor, na caminhada. Que nós vamos uma noite de paz para as famílias, para os casais, para os nossos filhos, as crianças, adolescentes, Senhor. Guarda Jesus, Senhor. de toda a obra das trevas, de todos os planos satânicos, Pai. Coloca nuvem de proteção sobre as nossas vidas, Pai. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, trazendo proteções do sul, do leste, do oeste. Continua nos protegendo, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Amém. Deus, meus irmãos. Deus. Estamos encerrados. Tá encerrado o estudo. Agora é só esperar domingo para comer umas carnes, né? Glória a Deus. Primeiro alimentar Amém. o corpo, né? A Santa Ceia e depois, aliás, primeiro alimentar o espírito e depois alimentar o corpo, né? E que Deus abençoe os irmãos. Obrigado aí por estar participando conosco, né? E semana que vem a gente vai estar encerrando aí o nosso ciclo, né, de 2025 e só vamos retomar aí. A gente nem sabe a data que vai retomar, né? Em 2026, provavelmente da metade de janeiro para frente aí de 2026, por conta das semanas ali iniciais, que vai ter bastante oração, né? Vai ter bastante culto. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém. Amém.